Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para o nosso podcast Copiando Jesus. É isso aí, toda quarta-feira. A gente tem 2 podcasts, né? De segunda-feira com convidados e de quarta-feira o foco é num tema que a gente aprofunda juntos, mergulha juntos aqui e hoje vai ser incrível, vai ser incrível. Tenho certeza que você vai ouvir coisas hoje que você ainda não sabia e que vai fazer muito sentido com tudo que eu e você estamos vivendo hoje como igreja, como liturgia, como louvor, como adoração. Por que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz? Já parou pra pensar nisso? Que nem sempre foi assim? Então a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Tem um convidado aqui para falar sobre isso, tem dedicado a sua vida em estudar essa temática, então nós vamos bem fundo hoje, eu tô muito empolgado. Ó, antes só da gente começar o podcast, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar de um livro, eu gosto muito de indicar livros, e esse aqui é o Sou Nós, o autor é muito bom, que sou eu. Olha só, esse livro, cara, é uma das mensagens mais importantes da minha vida, de verdade. Foi a mensagem que mudou meu casamento, mudou minha família, mudou a forma que eu lidero a empresa, a igreja, cara, as minhas relações. Porque foi quando eu compreendi que o nosso Deus é trino. O nosso Deus é uma relação. O nosso Deus é uma família. E Ele nos criou a imagem dele. Ou seja, Deus não criou você para viver. Deus criou você para conviver. Deus criou você para relação. Então, eu decidi escrever um livro mostrando isso nas Escrituras e como essa mensagem é uma chave, cara, para você. O jeito que você vai ler a Bíblia e o jeito que você vai compreender aquilo que Deus está nos falando. Porque tudo que Deus nos falou é para o coletivo, é para a família, é para uma nação, é para a igreja. Então, vai ser um despertar na sua vida. Então, Sou Nós, a imagem de Deus em nós. Eu vou deixar o link aqui para você pedir aí e fazer essa leitura que eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Vambora? Podcast de hoje? Então, vamos lá. Renato Marinoni. Tudo bem? Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado mesmo por você estar aqui. Muito feliz e muito curioso tal pra gente conversar sobre esse tema, né? O Renato tem dedicado a vida dele em relação a esse assunto da música na igreja, né? Do louvor, da adoração. Daqui a pouco eu vou deixar até ele falar aqui dos livros que ele escreveu em relação a isso. Mas eu queria já puxar uma pergunta pra gente ir construindo juntos, né? A gente está tão imerso, né, nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, e eu acredito que com o YouTube, com o Instagram, acabou dando, assim, uma certa padronizada, porque como eu consigo ver o dos outros... Eu acabo copiando, né? Todo mundo ficando meio igual, né? Que parece que sempre foi assim, né? Chegamos lá, 20 a 40 minutos de adoração, né? Dá uma palavra de oferta ali, os avisos, aí a gente prega, faz o apelo, às vezes tem uma musiquinha no final ali e tal, e depois vamos pra casa almoçar ou jantar. Parece que sempre foi assim. Mas eu queria que você falasse um pouco pra gente. Como que é a história da música na igreja? Né? Desde lá do início, sempre teve música? Por quê que eu também te pergunto isso? Né? Já expandindo aqui a minha pergunta. Porque não é uma coisa que a gente vê tanto na Bíblia, música, como, por exemplo, não tem a figura do líder de adoração ali na Bíblia, né? Não se fala. Dos 5 ministérios. É o 6º ministério? Então, para desespero dos líderes de adoração, não se fala no Novo Testamento, né? Fala muito pouco sobre isso. Na verdade, Douglas, é o seguinte, eu concordo totalmente com você com essa padronização. Eu costumo dizer, a minha história é bem peculiar. Eu cresci metodista em Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais. Uma igreja. Eu fui muito lá. Meu pai fazia evento lá. Muito evento, teu pai fazia, com certeza. Encontro de casais, isso. Né? Cidade linda, né? Maravilhosa. Era uma igreja tradicional, centenária. A igreja hoje deve ter uns 120 anos. Uau. Eu sou a 4ª geração na mesma igreja local. Então, é uma igreja centenária, que era tradicional, liturgicamente. E nos anos 90, no meio dos anos 90, você deve ter vivido a mesma coisa, passou por uma renovação chamada renovação carismática, renovação do espírito na época e tal. E aí depois eu cresci na adolescência, final da infância e adolescência, com práticas neopentecostais que eu não sabia que eram neopentecostais, porque era a minha igreja. Estava envolvido. Era a minha igreja, beleza. Então era uma igreja metodista com práticas neopentecostais. Depois fui estudar no CTMDT, na primeira turma do CTMDT, agora em fevereiro. Primeira turma? Agora em fevereiro faz 20 anos, da fundação do CTMDT, do Diante do Trono. Então, depois eu fiquei 8 anos trabalhando lá. Então, e depois voltei como convidado, professor convidado, até o final. Então, quer dizer, foram aí 12, 14 anos envolvido com o CTMDT, Lagoinha, viajando o Brasil, tal. Quando vim para São Paulo, já faz 11 anos isso, agora 12, eu fui estudar no Andrew Jumper,
com os reformados, com os calvinistas. Tem muitos amigos presbiterianos. Uma mistura boa. E sou pastor batista, então você imagina a Entendi. doideira. Então, quando a gente olhava antigamente Então você põe tudo numa panela e sai o Renato. E quando você olhava para trás, assim, você fala, pô, a liturgia presbiteriana, ela era diferente da liturgia metodista, diferente da liturgia batista, com pontos de convergência, mas com as suas peculiaridades. Sim. Hoje existe uma padronização. Eu costumo dizer que hoje os cultos são 2 blocos que todo mundo faz, louvor e mensagem, e a gente briga para ver ou discorda de outros 3 bloquinhos menores. Aviso, criança e oferta. Eu coloco oferta aqui, você coloca ali, não sei o quê. Mas o louvor e a mensagem, hoje ninguém mexe. Só que isso é fruto de uma revolução nos últimos 60 anos. Essa revolução litúrgica. Tem alguns especialistas em liturgia que dizem que a liturgia mudou mais nesses últimos 60 anos do que em 1000 anos anteriores. Sério? Ou seja, o cara está dizendo que a reforma protestante não mexeu tanto na liturgia católica para a liturgia protestante quanto nossos últimos 60 anos como igreja. E quem foi o carro-chefe dessa mudança? A música. Para o bem e para o mal. O movimento de música de louvor. Entendi. Para coisas boas e para coisas ruins. Eu acho interessante porque a gente tem uma galera muito jovem hoje, né? Envolvida e tal. O mundo é muito jovem. O Brasil ainda é muito jovem, muito adolescente e tal. Que é isso que você falou. Muita gente não tem essa noção nenhuma, assim. Eu lembro há muitos anos atrás já, eu tava dando aula no CTMDT, eu falei, porque o Ronquenoli, não sei o que lá, tal. Aí um aluno falou, professor, eu não sei quem que é Ronquenoli. Quem que é Ronquenoli? Aí eu falei, para tudo. Eu brinquei, né, para tudo. Como assim você não sabe quem que é Ronquenoli? Aí eu falei, que ano que você se converteu? Aí ele falou, 2001. Aí eu falei, não, você não sabe quem é Ronquenoli mesmo, esquece. Tá certo. Então, assim, não foi sempre assim. A igreja sempre cantou. O primeiro documento histórico que menciona um movimento chamado No Caminho, né, o movimento da igreja primitiva, é de um governador romano, que ele escreve para o imperador, ele diz, olha, aquela seita, aquele grupo do Nazareno que a gente crucificou, eles se reúnem no primeiro dia da semana e eles cantam louvores ao Nazareno como se ele fosse o Messias, como se ele fosse Deus. Ou seja, ele menciona que a igreja cantava. Interessante. Paulo fala da igreja que canta salmos, hinos, que canta espiritual. Algumas partes falam ali das cartas de Paulo, eram canções, hinos né? cristológicos ali. Jesus canta com eles depois da última ceia, antes de sair da ceia pro né? Getsemane, ele canta. Então, quer dizer, a igreja sempre cantou. Agora, esse tipo de movimento... Então, a igreja tem, né, milhares de hinos, de tipos diferentes. Canto gregoriano, os corais... Da liturgia católica, depois a igreja protestante, os hinos de Lutero, Calvino depois com o saltério genebrino, a hinologia na Inglaterra, Charles Wesley, que compôs 8.000 hinos. 8.000? Quer dizer, Charles Wesley acho que foi 6.500, só ele. Depois, quando isso vem pro... O cara compunha vários hinos por dia. O cara era um fenômeno, né? Fenômeno. Tanto que dizem que John Wesley, antes de morrer, falou que ele trocaria todos os sermões que ele escreveu para ter escrito um hino igual ao irmão dele. O John escreveu alguns hinos, mas nunca tão maravilhosos e tão fortes quanto o do irmão. E é muito lindo isso, né? Assim, porque o John Wesley foi o teólogo, o pregador e tal, né? Mas dizem que quem fez essa mensagem se espalhar pelo mundo foi por causa do Charles. Claro, né? Porque a música é incomparável, né? Nos Estados Unidos, né, no despertamento da América, Fanny Crosby, por exemplo, né, a hinista cega, ela ficou cega com 6 dias de vida por um erro médico. Ela compôs 8.000 poesias que viraram hino e viraram poesia. Ou seja, cara, 8.000 letras de hinos. Né? Então, assim, a gente tem uma história maravilhosa de hinologia, tudo. Mas quando a gente chega na década de 1960, o mundo em transformação, em ebulição e tudo, a música cristã, Deus começa a fazer um despertamento, inclusive está muito na moda por causa do filme, né, do Jesus Revolution, que é um movimento do avivamento que Deus faz entre jovens hippies na Califórnia, e isso se espalha para os Estados Unidos inteiro e depois para o mundo inteiro, Deus levantando uma geração jovem para buscar, para querer algo novo do evangelho. Esses caras não vão cantar os hinos, porque da mesma forma que acontece no português, acontece no inglês. As letras são retrógradas. Então as letras são difíceis. Entendi. O Dal, os termos mudaram. Mudaram. Eu brinco, né? O cara canta se da vida vagas procelosas são hoje no inário, é língua estranha, ele não sabe o que ele tá falando. Então, esses caras queriam falar sobre Jesus, mas de um jeito deles. Pô, eles ouviam Beatles, eles ouviam Jimi Hendrix, eles ouviam Janis Joplin,
Eles não vão sentar num órgão e tocar e cantar um hino de 1700 e bolinha. Então esses caras começam a falar sobre Jesus de um jeito bem simples, mas de um jeito que toca essa geração, né? Eu lembro, por exemplo, o Guilherme Kerr, eu estava entrevistando o Guilherme Kerr um dia, e ele falou pra mim, para quem não sabe quem é o Guilherme Kerr é o maior, na minha opinião, o maior letrista da música cristã brasileira. O cara é um gênio. E ele revolucionou... Por que você não diz compositor? Ele é compositor, mas é porque ele fazia... O Guilherme sempre precisou de parceiros. Eu vi que vocês entrevistaram aqui esses dias o João Alexandre. O João foi um grande parceiro do Gui. E ele tinha o Jorge Heder, o Jorge Camargo. Ele fazia mais... O Gui faz mais a letra. Entendi. Ele faz a música também. É como se fosse o todo ali. Ele é um compositor, ele é um compositor, mas ele prefere fazer a letra. E ele prefere ter alguém que faça... Isso. Interessante. E ele estava falando que quando ele era jovem, ele cresceu na igreja presbiteriana em Campinas, desviou na adolescência. E um dia a irmã dele falou, vamos num trabalho, que era Vencedores por Cristo, que estava no começo do começo do começo. Ele se tornaria, na minha opinião, o maior nome de Vencedores por Cristo da história de Vencedores. E aí ele falou assim, Renato, aquilo me impactou tanto, porque eu descobri naquele dia que eu podia falar de Jesus numa música que falava no meu coração. Ele falou, porque eu cresci com aqueles hinos, que eram bonitos. Ele falou, hoje eu amo esses hinos, mas naquela época eu não gostava. E que de repente eu percebi, caramba, eu posso falar para Jesus e de Jesus numa linguagem que é a minha linguagem. Então, a gente hoje fala, isso é normal. Na cabeça daquele pessoal era literalmente uma revolução. O que você está falando, eu estou lembrando também, você está falando do tema música, mas havia na nossa liturgia, o espaço para oração. E era a mesma coisa, né? Porque não se faziam orações espontâneas, né? Por muito tempo eram sempre orações lidas. Isso. Então, tipo assim, você não ora o que tá no seu coração. Você ora isso aqui, ó. E aí te lia a oração. Tinha a hora de falar o amém, a hora de falar tudo, né? E também foi... tudo muito certinho, isso, né? Na liturgia, pro pessoal que não conhece, pra liturgia antiga, a liturgia chamada tradicional, ela é feita sempre numa tríade. Leitura bíblica, oração e hino. Nos momentos do culto. Então tem oração e invocação, começo do hino, do culto. Leitura de invocação, oração de invocação, hino de invocação. Aí depois vem confissão. Mesma coisa, leitura de confissão, oração de confissão, hino de confissão. E assim vai o culto todo. Não tinha essa coisa de cantar várias músicas seguidas. Essa coisa vem no movimento de louvor e adoração, nos anos 80, a gente vai chegar lá, espero, com o John Wimber na Vineyard. A Vineyard que traz essa ideia, ele fala, esse negócio de cantar e parar, cantar, parar, cantar e parar, a gente não consegue se conectar com o Espírito Santo, que era uma visão carismática de culto. Então ele fala, a gente precisa cantar, tanto que o alvo dele, ele diz, o alvo da adoração congregacional é chegar no que ele chamava de intimidade. Aí ele fala, aqui na intimidade, o Espírito que comanda, que manda. Então várias vezes o John Wimber, por exemplo, não pregava, ele começava a cantar em línguas estranhas e começava a ministrar sobre as pessoas e tinha um momento espontâneo que a gente chamaria hoje e ia embora, entendeu? Então essa mudança lá nos hippies, na década de 60, transformou o que a gente chama de inódia para música cristã contemporânea. Então foi lá que começou a mexer nisso? Olha, eu não tinha noção que foi lá. Foram esses caras que começaram. Esses caras que começaram com essa linguagem pop rock. Que hoje veio se aperfeiçoando. Qual foi aquele que ficou bem famoso? Até ele morreu de acidente de avião? O Keith Green. O Keith Green ele é fruto dessa época. Ele é um cara... A primeira banda famosa... As letras são maravilhosas. Não, o Keith Green é um profeta, né? É um cara que... Ele denunciava e as letras dele era só com uma paulada. leveza, né? Parece que é uma música feliz. O Keith Green tem uma jornada muito interessante, que ele foi um artista da Disney quando criança. Famoso. Depois, como todo artista da Disney, ele entrou numa decadência pessoal, e entrou numa loucura, e ele entrou numa onda que ele ia provar que Deus não existia. Uau. E aí depois, claro, ele se converte ao evangelho, e aí só que ele se torna esse cara radical, assim. Ele é um cara que não tinha meias palavras com ele. Mas ele usava essa linguagem hippie, essa linguagem da arte hippie, beatnik, essa coisa, que é um exemplo. Mas até no filme mostram Jesus Revolution, a primeira banda de sucesso no movimento de Jesus é chamada de Love Song. E eles começam... tipo assim, quando eles se convertem, eles tocam no outro dia na igreja. Então, assim, eles estão, assim, sabe, assim, ainda... Pra quem não viu o filme, vale muito a pena. Então, assim, essa história é real, essa história é verdadeira. E esses caras foram fazendo... E aí um monte de gente vem entrando nessa coisa. Mas as canções surgiam tanto... Eu sempre falo, né, Douglas? Todos os avivamentos da história resultaram numa explosão de canções. Na Bíblia,
Você vê, toda vez que fala da presença de Deus, tem canção em torno do trono, da presença. Todas as vezes que Deus se moveu diante do povo, na história do povo, canções e canções sobre isso. Todos os avivamentos da história da igreja, você pode olhar todos. Você pega nos moravianos, uma explosão de hinos. Você pega a Reforma Protestante, uma explosão de hinos. Você pega o avivamento wesleyano, uma explosão de hinos. Os grandes despertamentos na América, explosão de hinos. E no Jesus Movement não foi diferente. As canções surgiram eram tantas, que eles não sabiam quem compunha as canções. Várias canções dessa época tem assim, autor desconhecido, porque era aquela história, o cara tava tocando numa cafeteria, o outro ouvia, passava pro outro, Mas de repente, cantar um espontâneo do outro. todo mundo cantava, e quem que fez? Não sei. Não sabe. Não sei. Então, o pastor Chuck Smith, né, que era o líder daquele movimento, ele falava, eu queria dar o crédito algumas vezes, eu não sabia pra quem era a música. Eu não sabia de quem que eram essas canções. Então foi ali que começa. Eles falando, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Era muito simples, né? A gente pega essas canções, aqui no Brasil foram gravadas por Vencedores por Cristo. Que o Vencedores foi quem trouxe esse movimento pro Brasil. Ah, é? Em 1968, o início do Vencedores por Cristo com o Jaime Kemp. Recentemente eu entrevistei o Jaime Kemp, é muito louco você vê como é que Deus faz as coisas. Ele é um missionário americano. Já um idoso, já um senhor de mais de 80 anos. E aí a gente perguntando pra ele, mas pastor Jaime, lá atrás o senhor sabia disso? Pô, ele chegou no Brasil em 68. Ano E ele foi fruto desse? Ele foi fruto desse movimento meio torto. Porque ele era da zona rural da Califórnia. Mas ele foi fruto disso. Chega no Brasil, não tinha internet, ele não sabia nada direito. Ele vem apoiado pela CEPAL. Quando ele chega, ele quer fazer um trabalho com jovens. Ele quer trabalhar com jovens. Tanto que ele fez muita coisa sobre namoro, né? Depois ele cresceu muito na área de família, lá cristão e tudo. Mas naquela época ele queria trabalhar com jovens. E aí Brasil, em plena repressão, 68, aquele ano difícil, e ditadura, e blá. E aí a gente perguntando, o senhor sabia disso? Ele, eu não sabia nada. Mas o que... irmão, não tinha ideia. Você vê que Deus é quem agiu na vida dele. Não era uma estratégia. Não era uma estratégia, não tinha um plano, não tinha nada. Ele veio para trabalhar com jovens. Alguém falou para ele, Jaime, a gente precisa levantar dinheiro. Você conseguiria fazer umas versões daquelas músicas que você trouxe lá dos Estados Unidos? A gente grava umas fitas cassete, a gente vende essas fitas cassete. Aí ele colocou o Carlos Oswaldo, já falecido diretor do Palavra da Vida, o Guilherme Kerr, para fazer essas versões. E eles gravavam essas músicas em cassete. Primeiro um compacto, depois fita cassete. Vencedores por Cristo se tornou a maior revolução da música cristã contemporânea no Brasil. A fundação da música cristã. Eles não tinham ideia que isso ia acontecer. Não era um movimento musical. Até pra galera entender, né? Eles iam montando, né? E faziam uma tour nessa época de férias, né? Isso, eles pegavam, eles chamam de equipe. Então era 3 meses, depois 6 meses, mas o pessoal ficava e trocava. Entrava e saía, entrava e saía. E não tinha seleção musical. Ele falou isso, eu não sabia quem cantava, quem não cantava. Lá na frente que eles começaram a pensar, opa, vamos começar a selecionar que a gente quer gravar um disco. Porque aí eles já eram famosos, já era um grupo reconhecido e era um grupo que era o que mantinha a missão naquela época, né? E aí quando eles gravam em 75, o primeiro louvor, chamado Louvor 1, eles gravam essas canções lá dos Estados Unidos, do Praise, da Maranata, lá do Jesus Movement, né? Da Jesus Music. Então eles cantam, Pai de amor, gosto tanto de ti. Você imagina que hoje pra gente é normal. Você imagina isso em 75. Eles falarem, Pai de amor, eu gosto de ti. Gosto de ti, né? Então, Pai, eu te adoro, minha vida eu te entrego, como eu te amo. Nós não tínhamos hinos falando, eu amo o Senhor. Né? Busca em primeiro o reino de Deus e Quer dizer, essas músicas bem simplesinhas de repetição, que são os corinhos originais. Corinho é isso. É uma música pequena, com uma letra bem fácil e bem repetitiva dessa época. Né? E aquilo chegou no Brasil, veio dos Estados Unidos, chegou no Brasil, começou a se espalhar. Claro, esse processo foi muito difícil. Porque há muita resistência, né? Muita resistência. Porque no começo era assim, o conjunto da mocidade vai cantar uma música. E era uma música. E a igreja, aqui, ó, ouvindo, era uma apresentação. Os jovens cantavam isso onde? Nos acampamentos, nos retiros, na mocidade. Teu pai deve ter vivido bastante dessas coisas e tudo. Sim. Os meus pais viveram bastante dessas coisas. Meu pai era um processo diferente, depois acho que você vai até chegar nisso, porque meu pai é Assembleia de Deus. É muito diferente. Aí era dos pentecostais e tal, era um pouco diferente. O pentecostalismo sempre... E é interessante, porque o pentecostalismo sempre fluiu meio que numa outra rodovia, era uma paralela. Até hoje, né? Até hoje. O pentecostalismo, eu sempre falo, né?
culturalmente, ninguém mesclou tanto com a cultura brasileira que nem o movimento pentecostal. Exato, porque quando você ia, você estava ouvindo um forró, né? Por exemplo. Não, música caipira. Era música brasileira, né? Música caipira, assim, era aquele sertanejo caipira, que é a música pentecostal lá de trás, do Luiz de Carvalho, do Osés de Paula, do Feliciano Amaral, da Schiller Carvalhais, é um sertanejo barra caipira, aquele caipira, aquele Tunico Tinoco, Zé Henrique Milionário, aquele sertanejo antigo, né? Você escuta o Luiz de Carvalho, tanto que o Luiz de Carvalho era batista, mas ele era rejeitado pelas igrejas batistas, porque ele tocava violão. E violão era instrumento da bossa nova, era instrumento do samba, era instrumento do diabo. Ele não tocava piano, que era instrumento de Deus. Entendeu? Na cabeça do pessoal, o instrumento... Doideira, né? E sabe o que eu fico pensando às vezes? É tipo assim, daqui a 50 anos, o que nós estamos fazendo? Que nós vamos falar, cara, que absurdo. Que loucura, né? O Tim Keller falava que a gente só tinha uma certeza na vida, né? Que um dia nossos netos iam achar a gente ultrapassado. E eu tenho certeza disso, né? Então é muito doido você pensar, né? Poxa, o que hoje a gente acha normal... Sim. Que lá na frente a gente vai falar, cara, que viagem, o que a gente tava pensando pra fazer? Mas é engraçado isso, é porque eu tenho filhos, né? E a Luísa tem 12 e o Davi tem 10, né? E você começa a ter um prazer em ser ultrapassado, né? Você faz de propósito com eles. Tipo, eu vou te quebrar, vou te mostrar. Não, eu vou contar uma piada da mais tiozona pra você agora. Dá um prazer. O meu é muito pequenininho ainda, não cheguei nessa fase. Vou chegar lá. Vai chegar. Mas assim, essa mudança... E aí você falando do pentecostalismo, porque nos Estados Unidos, o país segregado, lá na década de 60, né, negros e brancos, igreja pra isso, igreja pra aquilo, não podia e tal. Havia um movimento negro pentecostal que já vinha da década de 40. Um cara lá chamava Ray Lazel, esse pastor. Reg Lazel. Ele fala o seguinte, ele tem uma revelação, como ele diz. Ele era pentecostal, negro, pobre, uma igreja, né, de classe social mais baixa. E ele diz que ele tem uma revelação sobre o Salmo 122:3, que diz, contudo, na nossa tradução mais conhecida, contudo tu és santo, aquele que habitas entre os louvores de Israel. E ele fala o seguinte, peraí, no contexto original, se a gente fosse olhar, você vai ver, não, é no tabernáculo de Davi, a Arca da Aliança foi trazida para Jerusalém, os levitas em torno da Arca, então aquilo ali é isso. Ele olha e fala o seguinte, quando a igreja de Deus adora e levanta o louvor a Deus, e aí começa a vir a expressão trono de louvor, a presença de Deus se manifesta na igreja. E ele começa a jogar essa semente. Alguns especialistas falam que é a pedra fundamental do movimento de louvor e adoração. É mesmo. Que é essa mudança dessa interpretação desse salmo. Então a igreja precisa cantar para que a presença de Deus se manifeste. Quando no movimento carismático vem com Jesus Movement, encontra o movimento carismático, a ideia da presença do Espírito, a revelação do Espírito, os dons do Espírito no culto, isso ganha uma outra conotação, ganha uma outra plataforma. Né? Porque eu sempre falo, o reformado vai para o culto pensando assim, Deus está aqui. O reformado, ele não espera mudanças na quantidade da presença de Deus. Entendi, que a gente pode falar assim. Ele quer uma uniformidade. Deus está aqui. Eu posso sentir, posso não sentir. Basta para mim crer. Que ele está aqui. Ele prometeu que ele vai estar aqui, ele está aqui. Um carismático não. Um carismático vai no culto querendo sentir algo, querendo ter a revelação. O que Deus vai fazer hoje? O que Deus vai fazer hoje? Né? E aí, quando eu trouxe isso, não, então a igreja precisa cantar para que a presença de Deus se manifeste, isso virou uma ebulição. Porque aí, que eu te falei, voltando, cai no John Wimber, fundador do movimento Vineyard. Ok, e aí já é 80. Aí é o final dos anos 70, começo dos anos 80. O John Wimber é muito carismático, até pra Calvary Chapel. O Chuck Smith fala pra ele assim, ele era pastor da Calvary Chapel, do Chuck Smith. E o Chuck fala pra ele... Do Jesus Movement. Do Jesus Movement, a grande igreja, né? E aí o Chuck fala pro John Wimber assim, você acho que você tá muito além da gente. É mesmo. Então, pra gente não te atrapalhar, ele falou, fica com a igreja pra você. Só vamos trocar o nome. E você caminha com as suas próprias pernas. E ali eles trocam de Calvary Chapel pra Vineyard Anaheim, que é a Vineyard mãe de tudo. Agora tá uma polêmica louca, né, de trocar de nome, não sei se você sabe dessa história. Não. Tá uma doideira lá. Da Vineyard. A Vineyard Anaheim, que é a igreja mãe da Vineyard, do movimento global. E aí ele começa. E o Joe Wimber era um cara inteligentíssimo, músico profissional. E aí ele começa a falar, a gente tem que começar a potencializar. E é engraçado que esse louvor não era profissional nesse sentido que hoje é profissional, né? Que hoje o cara tem que, pra tocar na igreja, uma mega church, o cara tem que ser muito profissional. Era uma coisa muito congregacional, mas era uma coisa... O profissional dele seria organizado? Organizado.
meio que sistematizado. Ó, a gente vai fazer isso aqui agora, vamos cantar uma música atrás Tem da outra. intencionalidade. Isso, exatamente. E ali ele cria essa coisa que a gente chama de momento de louvor. Porque o que eu ouvi falar é que o John Wimber tinha uma capacidade absurda de gerar cultura, né? De gerar uma cultura. E quem sacou isso de fazer através da música, né? Era muito poderoso. Ele tinha, porque ele dava nome para as coisas, ele criava processos nas coisas. Ele era professor de seminário, né? Ele deu aula de movimento de crescimento de igreja, junto com Peter Wagner lá no Fuller. Então, uma doideira. Você sabia que os Bravos têm um gato que chama John Wimber? É mesmo? Não sabia. Então fica aí pra todo mundo. E o Wimber foi um cara muito impactante. Ele impactou uma geração muito grande de líderes e pastores. Cara, é assustador. Quando você vai nos Estados Unidos e começa a ver quem foi influenciado por esse cara, é assustador a árvore, assim, né? Porque ele era um cara muito autêntico. Dizem que ele era muito bravo. Assim, muito... Sabe? Firme. Firme. Acho que é a palavra certa. Assim, tipo, sabe o que quer. E, ao mesmo tempo, ele sabia isso aí, gerar cultura. Ele sabia replicar o processo. Então, ele sabia, a gente precisa fazer isso aqui e como é que a gente vai escalonar isso aqui. Do jeito positivo. Só que ele começou... E aquilo ali, num avivamento, pós-avivamento, as pessoas começavam aí... Você escuta no YouTube, tem. Cara, é muito gostoso o som da igreja. Você escuta o som a igreja cantando. Como que a galera acha? Tem que colocar Vineyard de Anaheim. Anaheim escreve com H-E-M, acho que é isso, H-E-M, enfim, Anaheim. Vineyard de Anaheim. Escreve uma coisa, Anaheim. Deixa eu pegar, eu tenho que escrever. Eu não vou lembrar como é que escreve. Não lembra. A galera escreve, o YouTube entende. Vê pra mim aí, Nath, como é que escreve Anaheim. Eu não sei se é com A ou se é com E, eu tô com a dúvida nisso. 1980, você coloca 1982, são as primeiras gravações. Aí tem uma fita cassete, assim, na thumb do vídeo. E aí você coloca... É uma gravação, assim, do culto lá. O pessoal dava rec play lá naqueles gravadorzões lá. Pum! E som ambiente. Cara, é muito legal. Você vê e é o que aconteceu no Brasil depois, né? É engraçado você ver essa dinâmica, né? No Brasil, isso chega depois com os movimentos das comunidades. Azaf, Ademar, a Koinonia. E eles vêm diretamente influenciados disso? Vem. Tá. Assim, sim e não. Porque era um mundo sem internet, né? Por exemplo, eu tô te perguntando. Teve um disco do Azaf, o Azaf tem uma série muito famosa, muito importante nos anos 80, chamada série Restauração. Sim. Que ele faz o Restauração 1 em 85, que é Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Tem Ensina-me. Aí em 86 ele grava um disco chamado Canções do Espírito, que é o Restauração 2. Espírito, Espírito. E em 89 ele grava o 3, que é o Infinitamente Mais, que tem o Tu que estás assentado no... Então, 3 discos incríveis. Mas antes desse disco, ele tem um disco que eu tava ouvindo, eu escrevi pra ele e falei, nossa, Azaf, esse disco aqui tem muito som do Jesus Movement. Foi muita influência. Ele falou, Renato, eu não tinha ideia que o Jesus Movement existia. Era o espírito soprano sobre o mundo. Ele falou, eu fui descobrir o Jesus Movement quando eu fui para os Estados Unidos gravar um outro disco, aí eu comprei material lá e trouxe. Aí que eu descobri que existia aquilo. Porque a gente não tinha YouTube, não tinha internet, não importava coisa, não existia mercado gospel. Sim. Então eles não sabiam. Então, sabia e não sabia. Pô, o Ademar, principalmente, né? Eles fizeram muitas versões de músicas norte-americanas. Da Integrity, da Vineyard, da Maranata. Então, isso é uma influência. Ele me disse que grande... É uma versão. É uma versão. De quem que é, sabe? É uma versão do Steve Ball, ele chama. Foi gravada pela Maranata Music, que é fruto da Calvary Chapel, né? A gravadora da Calvary Chapel, do Jesus Movement. E depois foi gravada pelo Kent Henry na Integrity Music, já no início da Integrity Music. Era essa época também. E você vê que as coisas eram muito doidas. Eu tive a oportunidade... Deus é muito bom comigo. Deus me dá... Eu falo que tem muitas doideiras. O Ademar, o Azaf, o Guilherme, o João Alexandre. Esses caras, eu nasci ouvindo esses caras. E, de repente, eu poder ser amigo deles e trabalhar com eles. Eu falo que eu não consegui acertar isso na minha cabeça ainda. Legal, assim. né? É muito doido. E eu tenho o privilégio de ser amigo do cara que fundou Integrity Music, o Michael Coleman. O cara foi o homem mais poderoso da música cristã no mundo durante 30, 40 anos. Ele era o chefe da galera toda, ele era o dono do negócio. Só que é um homem de Deus, um cara incrível. E aí eu tava entrevistando ele semana... Que eu tô escrevendo um livro pra mundo cristão sobre a história da música cristã. Okay. Vai sair esse ano, se Deus quiser, no segundo semestre. Beleza. Aí você volta aqui pra lançar. Aí eu tava entrevistando ele e falei assim, cara, como é que foi o começo dessa
da Integrity Music. Para quem não sabe, a Integrity Music foi a maior gravadora cristã, ainda é, mas ela, dos anos 80 e 90, ela dominou esse mercado chamado de louvor e adoração. Ela criou esse mercado chamado louvor e adoração. E aí ele falou assim, Renato, eu tinha uma revista, chamava New Wine. Era uma revista... Vinho Novo. Era uma revista carismática. E a gente teve uma série de artigos de um pastor chamado Terry Law, que ensinava... Ele era meio da prosperidade, louvor e adoração. E ele ensinava sobre... Ele perdeu a esposa num acidente muito trágico e tal, e ele ensinava como o louvor curou ele. Você lembra daqueles livros também da época, O Poder Explosivo do Louvor? É tudo dessa mesma época. Do Merlin Carrots e tal, esses livros. Era aquele capelão do exército, esse cara. Mas era da mesma ideia. E ele falou que... Aí o Mike Coleman falou assim, e aí a gente lançou os artigos, e eu pensei, por que não fazer uma fita cassete para as pessoas não só lerem sobre o louvor e adoração, mas também praticarem louvor e adoração? Aí ele falou, eu conheci um rapaz que era um jovenzinho numa igreja que a gente era amigo, que ele fazia esse tipo de música. Esse cara era o Tom Brooks, que depois se tornou o tecladista do Ronquenole, do Don Moen, tipo assim, o cara, um gênio. Naqueles vídeos do Ronquenole, é o cara que toca 4 teclados, um piano e rege o backing e a orquestra com a outra mão. Assim, o cara é um monstro. Só que ele tinha 18, 19 anos. Ele falou, Tom, faz uma fita, tal. O cara falou, vou fazer aqui, tal. Em 2 semanas fez lá, pum. Eles lançaram junto com a revista. Então foi a revista e a fita cassete ia junto. A pessoa assinava, né? Mandava pelo correio e tal, foi pum. Aí, depois de 2 meses, saiu outra revista. Ó, foi um sucesso, vamos fazer de novo? O dobro de vendas. Na terceira, ele vendeu 1.500 fitas. 150 mil fitas. 150 mil fitas na terceira edição. Aí a revista faliu. Exato. Aí ele ligou pro cara e falou assim, pro Tom, Tom, vamos parar com a revista? Vamos fazer só as fitas. E aí eles começaram uma assinatura de fitas cassete, que depois se tornam CDs, e a Integrity Music começou assim. Tanto que os discos iniciais têm número. 1, 2. Só que chegou uma hora que o Tom falou, não tem mais música. Minha igreja não produz mais música. Ele falou, então nós vamos começar a procurar líderes de louvor pelos Estados Unidos. Numa dessas, eles encontram o Pete Sanchez, que era amigo já do Mike Coleman, o Dr. Pete Sanchez, um senhorzinho pequenininho, baixo, foi meu professor. Ele tinha uma música que era muito conhecida, se tornou muito conhecido nos Estados Unidos. I exalt thee, I exalt thee. Essa música, o terceiro disco da Integrity. Espalhou os Estados Unidos até hoje, cantam inteira essa música. Os Estados Unidos inteiro canta essa música. Aí depois encontra Don Moen. Aí Don Moen grava um disco, Give Thanks with a Grateful Heart. Primeiro disco cristão na história a vender mais de 1 milhão de cópias. É mesmo. Aí o Don Moen é contratado pela Integrity para procurar líderes de louvor pelo mundo. Aí Don Moen descobre Bob Fitts, Ronquenole, Darlene Check na Austrália, Paul Wilbur. Então, assim, aí você começa a ver a influência dele. Como isso, tipo assim, não era um programa, era alguma coisa, tipo assim, vamos tentar entender o que está acontecendo. Sim. E esses caras começavam a organizar. A fazer. O Mike fala assim, no começo da Integrity era eu, o Tom e o Dom que fazíamos tudo. Tudo. A gente ouvia as músicas, escolhia as músicas, chamava o cara, fazia não sei o que lá. Não tinha uma mega estrutura que depois se tornou. E no Brasil a mesma coisa. Azaf, Ademar, esses caras estavam envolvidos com a igreja local, sim, né, Douglas? Total. Com a igreja local. E é isso, o Azaf, né, participou aqui, eu perguntei isso pra ele, Azaf, como é que faz o teu ministério tão longínquo, né? E a resposta dele é sempre essa, a igreja local. O Azaf é um louco, né, assim, num bom sentido. Local, sim. Ele não para, né? Não. Ele não se Até permite parar. É. Ele vai ministrar em qualquer lugar. Igreja pequenininha, grande, enorme. Ele quer estar na estrada, ele quer estar ministrando, ele quer estar... Em contato com a igreja. Em contato com a E igreja. aí isso protege o coração dos caras num nível que é muito legal. O Ademar até hoje está na mesma igreja que ele começou. Sim, exato. Na mesma, até hoje. O Azaf estava na mesma igreja que ganharam ele para Jesus. Os e dois com o mesmo pastor. com o mesmo que faleceu, acho que ano passado, ano retrasado. Ele tinha 3 pastores, acho que 2 faleceram, acho que 1 tá vivo. Você já pensou quantas propostas esses caras já tiveram? Ele contou várias das propostas que ele Vem receberam. pra cá, falou, vamos pra lá, vamos pra cá. A gente tem uma igreja e tal, é lindo. Você acha que o Ademar e o Azaf nunca brigaram com os pastores? Nunca tiveram crises, discordâncias? Mas permaneceram. Estão firmes, estão lutando por isso. Aliança, né? Ele fala muito de aliança. O Azaf usa muito esse termo, né? Até escreveu um livro. Então, esses caras, eles começaram, sem saber um do outro, eles se convertem no mesmo ano, só que o Azaf começa antes. O Ademar demora um pouquinho mais pra gravar. O Ademar vai gravar o primeiro disco em 85. O Azaf começa a gravar em 78 com o Donald Stoll, o missionário que discipulou ele, o americano. Eles gravam o disco chamado Celebraremos com Júbilo.
Ele até falou, o primeiro disco congregacional. Eu falei, Asaf, é o segundo, que o primeiro é o Louvor 1 do Vencedores por Cristo, 75. Ele grava em 78 o Louvor, o Celebraremos com Júbilo. E aí, fruto do avivamento da carismático, né, a renovação carismática, igrejas que eram tradicionais passam pela chamada experiência com o Espírito, esses caras são expulsos das igrejas que eles faziam parte, abrem novas comunidades, e aí eles falam assim, bom, agora que a gente já foi expulso, agora que a gente já está aqui do nosso jeito, vamos fazer um culto mais leve. Isso que você falou, uma oração que não seja escrita, uma liturgia que não esteja escrita passo a passo. Vamos deixar a coisa mais informal. Tá. Acho que a palavra seria essa. Eu acho que assim, o que eu percebi, e que a gente é fruto disso até hoje, é que a gente começou a entender que o que vai transformar é o entendimento da pessoa. Se ela sair da reunião. E isso começou já tirando o culto do latim, né? Mas ainda tinha muitos elementos que as pessoas não entendiam o que estava acontecendo. E aí elas faziam. Minha avó falou pra fazer, meu pai falou pra fazer, eu vou fazer. Tal, e elas faziam. Mas aí começou a mudar isso, né? Peraí. Se não tiver entendimento, não entender o que eu tô cantando, se eu não entender o que eu tô orando, se eu não entender a pregação... E eu acho que além do entendimento, havia uma questão de... Vem do coração. Entendi. Hoje, como pastor, como mais velho, eu tenho uma visão seguinte. Entre orar mal e orar uma oração escrita bonita, eu prefiro que a pessoa aprenda primeiro a escrita e depois ela aprenda a orar sozinha, do que ela orar mal, sabe? A pessoa que ora, Senhor Pai, obrigado, Pai. Nesse momento, Pai, te pedimos, Senhor Deus e Pai, que a pessoa não sabe orar, porque ela fica desesperada. Fica chamando Deus. Ela fica ali com vários vícios. Entre uma pessoa, coitada, que tem essa dificuldade, que nunca ensinaram ela a orar, eu prefiro que ela tenha Isso, legal. Tudo bem, mas naquele momento soava algo não autêntico. Poxa, eu quero falar algo de Deus, pra Deus do meu coração. Então, acho que era essa ideia de, eu quero falar com Deus mais próximo. Eu quero falar de Jesus, eu te amo, eu te quero. Porque vem com uma revelação da paternidade de Deus, vem com várias coisas, né? Então, esse movimento veio com várias coisas em volta. Então, isso mudou a forma da igreja se relacionar com Deus. E é essa mudança que você está me falando, nesses últimos 60 anos, que você falou, comparado aos últimos 1000 antes que mudou disso. menos. Entendi. Claro, mudou, mas sim. A intensidade... Pensa o mundo hoje. Vou fazer 40... Eu fiz 39, né, agora. Pô, eu penso nas coisas quando criança, parece que eu vivi no século retrasado. Século passado é verdade, mas eu achei que fosse um século retrasado, porque assim, o mundo mudou muito. Tem mudado muito rápido. Então essas mudanças estão acelerando muito a forma da cultura mudar também. Meu sobrinho falou pra minha irmã, né? Mãe, você nasceu nos anos 1000? Nos anos 1000, né? Tipo, olha que louco, da cabeça dele. Eu fico pensando, o tempo é muito... Só um parênteses. Eu nasci em 85. Aí quando eu falava da Copa de 70, assim, eu pensava assim, nossa, cara, Copa de 70. Era um negócio muito longe, assim. Cara, eu acabei de falar, faz 20 anos que eu fui pro seminário. Quer dizer, de 85 para 70 era 15 anos. É menos do que o tempo que eu já fui pro seminário. Exatamente. Então a gente... o tempo vai... É muito, a gente vai crescer, vai ficando mais velho, vai vendo diferente, né? Mas assim, mudou muito. E fatores, inclusive, disso, né? A tecnologia mudou muito. Muito rapidamente. Então eu tô falando, fita cassete não existe mais, CD não existe mais. Aí teve a fase do DVD, aí o VS, a multitracks, o eletrônico, o microfone, a transmissão. Então são coisas que foram sendo acopladas que, querendo ou não, mudam a nossa forma de adoração. Você cantar com microfone e sem microfone são duas coisas diferentes. Sim. Você cantar com teclado elétrico ou com piano são duas coisas, porque nada é neutro. Não tô dizendo que um é certo e outro é errado, mas eu tenho que saber que são diferentes. Sim. Eu estava lendo um livro sobre pregação e o autor dizia que um púlpito grande, pesado, de madeira, ele passa uma mensagem pro pregador, que é, esse púlpito não é seu, ele é da igreja. A autoridade não é sua, a autoridade é da igreja. Quando um pregador prega com um púlpito de acrílico, que ele traz na mão levinho, assim, que ele coloca, tem uma outra mensagem. A roupa, se eu prego de terno, se eu prego de camisa, ou se eu prego de camiseta, não tô dizendo que uma é certa ou outra é errada, mas cada uma passa uma mensagem. O hino passa uma mensagem. A música contemporânea passa outra. O hino vai fazer coisas que a música contemporânea não vai conseguir fazer. E a música contemporânea faz coisas que o hino não consegue fazer. E você falou assim, ó, que nos últimos 60 anos teve essa mudança gigantesca, mais do que nos últimos 1000. E um dos fatores que fez isso mudar foi a música. E aí você diz assim, ó, pra bom e pra ruim. Em que sentido
Bom e ruim. Eu acho que é bom essa linguagem de amor com Deus. Uhum. A gente desenvolveu uma linguagem, e eu não quero soar aqui romântico, que eu acho que também tem uma coisa dessa que às vezes Pode o exagerar, né? pessoal passa do limite, mas aquela linguagem de intimidade com a presença de Deus. Tá. Uma intimidade santa. Uhum. Pô, é legal você falar pra Deus que você o ama, que você deseja a presença dele, que você quer estar perto. Isso é muito bonito. Uhum. Isso é muito legal. Os hinos não conseguiam acessar esse tipo de coisa. Pela cultura, pela linguagem, por tudo, não chegava nisso. Então eu acho que isso é uma coisa muito positiva. Essa conexão com a presença de Deus, essa expectativa que a igreja criou de, poxa, eu quero experimentar a presença de Deus, eu acho muito positivo. Se bem trabalhada, bem equilibrada. Agora, tem muitas coisas que precisam ser avaliadas e as pessoas, às vezes, não estão conscientes dessas coisas, né? E a gente por exemplo, o mercado cresceu muito. Eu tô falando do começo do louvor e adoração. Nos anos 90, esse mercado de louvor e adoração se estabeleceu, se organizou. No Brasil, inclusive. Surgiram rádios, gravadoras, editoras. E com o avanço da internet, dos streamings, teve um momento de crise, as gravadoras ficaram perdidas, eu costumo dizer, mais perdida que Adão no Dia das Mães, né? Ficaram perdidas. Só que elas se organizaram, elas se acharam. E hoje elas estão ganhando dinheiro como nunca. Só pra você ter uma ideia, aquela música Lion and the Lamb, Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou. Ela foi composta pelo Leland Murray, da banda Leland. E o Brenton Brown, que fez Reina em Mim também, sobre toda... É uma música dos dois. Essa música gerou só em 2022, só ela, 106, se eu não me engano, mais de 100 milhões de dólares de copyright, de direitos autorais. Num ano. Só essa música. Hoje tem grupos de investidores querendo comprar os direitos autorais das músicas, como Bethel, Hillsong e tal, porque essas geram muito dinheiro. Não tô dizendo que esses caras fazem pensando em dinheiro, mas eu não posso esquecer isso. E nem você tá dizendo que foi 100 milhões pra aquele cara. Não é claro, vai dividindo. Entra todo o ecossistema ali do negócio. Mas é óbvio que o compositor ganha muito dinheiro. Sim. Merecido, por sinal. Mas percebe que a coisa começa a se organizar de um jeito. Se a gente olha, por exemplo, as músicas mais cantadas, a CCLI, que é a Christian Copyright License International, é a empresa que cuida dos direitos autorais nos Estados Unidos das igrejas. No Brasil não precisa. Eles tentaram fazer no Brasil, o brasileiro não entendeu, porque a lei brasileira não diz que a igreja não precisa pagar direitos autorais, mas nos Estados Unidos tem. Então eles organizaram para a igreja pagar uma licença só e eles... Imagina, a igreja tem que pagar para cada compositor. Então eles se organizaram lá nos anos 80 e a partir dos anos 90 eles começaram a fazer uma lista das 25 músicas mais cantadas nos Estados Unidos. Naquele ano. Nas igrejas. Hoje eles têm 250 mil igrejas cadastradas. Então eles sabem o que cantam no domingo. Cada domingo. Meu Deus. E aí, é uma lista muito confiável. Que não é a lista da rádio, é a lista da igreja local, que tá cantando na igreja. Quando em 97, a música número 1 era aquela Lord, I lift your name on high. Lembra dessa música? You came from heaven to earth to show the way. A música da Vineyard. É mesmo. Ela tinha sido composta em 89. Ela tinha 8 anos de idade. E era a música mais nova da lista. A média de idade era 17 anos. Olha só. Em 2002, a número 1 era Shout to the Lord. Pra mim, a maior música de adoração contemporânea da história. Ali já tinha caído bastante a média. Hoje, a média, a partir de 2020, eu tenho feito essa soma. Eu somo as 25 idades das canções e divido por 25. 4 anos. É mesmo. 4 anos e meio. O que isso significa? Que as canções estão vindo e desaparecendo mais rapidamente. Então, o que aconteceu? A gente criou um mercado de canções. Você pode ver, a gente vem e canta. Ousado Amor, canta, desaparece. Ninguém quer mais ver Aí na depois frente. canta, outra canta. Agora é Bondade de Deus. Canta, desaparece. Pastoralmente, você pensando, você fala, poxa, a minha igreja não pode se tornar um mercado de troca. Eu preciso... Porque o que acontece? Quando você canta um hino, não sei, eu lembro da minha avó, do meu avô, do meu pai, da minha mãe, não sei, porque você tem uma história com aquilo ali. Eu fico pensando como é que as novas gerações vão criar memórias afetivas. Se a gente não dá tempo para essas canções gerarem isso. A gente troca. Outra coisa preocupante, para você fazer suas considerações. Nos últimos 10 anos, 90%, 80% dessa lista é dominado pela chamada Big Five.
Hum. Hillsong, Bethel, Elevation, Passion e agora Maverick City. Cara, quase, assim, tem 2 músicas que não são. Das 25. É mesmo. Olha só. Você fala, isso é legal, Ok. mas ao mesmo tempo é um pouco preocupante. Tudo que falta um pouco de diversidade, você fala, tá, beleza, mas E fora que elas se parecem, né? E aí que tem uma outra coisa. Nos últimos Talvez só a anos... Maverick é um pouco mais Não, diferente. e nos últimos anos, esses caras se juntaram todos. Aí você vai pegar a lista dos compositores, tem lá o Matt Redman, Passion, junto com a Jane Johnson e o Brian da Bethel, junto com o Phil Wickham, com alguém da Hillsong, Jason Ingram, Brooke Ligertwood, alguém deles. Esses caras estão todos na mesma música. É mesmo. Então você vai ver Bondade de Deus, tem todos eles lá. Você vai ver, não sei o que, tem todos eles. Então você começa a ver, você fala, Santo pra Sempre, tem todos eles. Aí a Maverick agora, né? Então eles estão meio que, eles fizeram meio que Bethel. uma turminha, e esses caras estão sempre compondo junto. E são cada um desse mesmo movimento. Então você fala, é legal, bacana, eles são bons, eles são bíblicos, mas a igreja global tá cantando quase que só o som desses caras. Uhum. Cadê a diversidade? Cadê outras... Pô, a gente não tem outras pessoas produzindo mais coisa. Então, assim, eu fico preocupado com essa... E eu, com esse vejo, movimento. eu vejo que, por exemplo, você pega a Bethel, ela tá lá na Califórnia, né? Então é uma realidade muito diferente de uma igreja na Califórnia. Né? Eu tive a oportunidade de ir em Redding, cara. Esse lugar mais lindo que você vê, né? Aquelas montanhas ao redor, só com a pontinha de neve, assim. Né? E não adianta, é diferente de quem tá em Bragança Paulista, de quem mora lá no Rio de Janeiro, quem No próprio tá em Estados Minas, Unidos, quem tá no ou interior mesmo dos Estados Unidos é muito diferente. Então, assim, você vê que tem muita música que tem a ver com o local e com o que eles vivem, e com os dilemas e coisas maravilhosas do local, né? Que é diferente daqui. Então, assim, a música... E aí eu acho que é isso que é interessante, né? A gente já foi muito crítico, por exemplo, da música pentecostal, né? E a música pentecostal fala, por exemplo, muito sobre sofrimento. Mas por quê? Porque ela surge da onde? De alguém passando fome ouvindo aquela música. Claro. Um filho doente que não tem dinheiro A pra música comprar... pentecostal tem muito triunfalismo. Tem mesmo, mas a pessoa, coitada dela, só tem esperança que alguma coisa melhorar, porque a vida dela é uma Não dá pra desgraça. descer mais. Entendeu? Então você tem muita razão, porque assim... O pessoal fala assim, né? A gente canta muita versão, hoje tá cantando muita versão. Não, isso a gente sempre cantou muita versão. Foi, né? Nossos cenários são 90% versionados. Quando muito tem 10% de músicas, hinos brasileiros. Pouquíssimos. E quando tem, a maioria são de missionários que não são brasileiros, que vieram pro Brasil e escreveram hinos em português. Entendi. Tem vários desses. O casal Kelly, o Salomon Ginsburg, o John Maxwell Wright, todos missionários gringos que vieram pro Brasil lá em 1800 e bolinha e escreveram hinos em português, mas eles mesmo não eram brasileiros. Uhum. De brasileiro tem pouco. Agora, nos últimos anos, com essas revisões, estão inserindo Guilherme Kerr, Nelson Bomilcar, tem algumas inserções, mas ainda é muito pouco. A gente sempre cantou versão. Luiz de Carvalho, versões, né? Quando Jesus estendeu, versão. O mercado está vazio, o seu trabalho, versão. Tocou-me, Jesus, tocou, versão. Porque ele vive, versão. Ademar, um monte de versão. Asaf, um monte de versão. A gente sempre cantou versões. O problema não é isso. O problema é quando a gente acha que só esse som é o som correto e a gente meio que mina. Só que o mundo de hoje é muito interessante. Aí a parte boa da tecnologia. Hoje, pela tecnologia, pelos streamings e tudo, a gente consegue ter os nichos. Pô, você tem músicas boas de bandas brasileiras, evangélicas, cristãs. Então tem o nicho reformado. Aí tem ótimas bandas reformadas brasileiras. Você tem um nicho bem carismático, tem ótimas bandas muito carismáticas brasileiras, fazendo um som brasileiro. Que não adianta, não vai ser mais samba, o pessoal não adianta ficar esperando isso. Sim. A gente é influenciado por esse som global, mas com a nossa característica. Então, acho que assim, hoje a gente está procurando esse equilíbrio. Na igreja local, eu sempre faço repertório pensando, eu vou colocar um tanto de versão, mas eu vou colocar um tanto de música brasileira também. Porque eu acho que isso equilibra, sabe, o ambiente da igreja. A linguagem, a forma que a palavra soa, a forma da cadência é diferente. E quando é que surge o líder de louvor? Isso é uma ótima pergunta. Pode tomar a sua água aí. Porque você não tinha, eu lembro, agora eu vou falar do contexto da Assembleia de Deus, né, que eu cresci com o meu pai. Eu amo ouvir sobre a Assembleia. Era pastor, né? É. Então ele chegava lá e falava, gente, vamos abrir aí no hino 36 e tal. Aí
cantava, aí ele falava, agora o 72, aí cantava. Então era ele Muitas mesmo. igrejas, tal, e aí às metodista. vezes tinha aí o grupo dos jovens cantava uma, dos adolescentes cantavam uma, as mulheres cantavam uma. Tal. E então não tinha assim o líder de louvor, né? Você tinha um maestro lá, alguma coisa assim? Sim, aí tinha maestro na orquestra. Mas quem né? conduzia a igreja era o pastor. Tá dirigindo o culto, né? Na metodista era assim também. O pastor tinha eles tinham uma aula de música no seminário. Né? Porque aí tinha uma o voz cara já era imponente, completo. Bonito. Irmãos, vamos abrir um hino e tal. Vinha a organista da igreja, sentava no órgão, tocava qualquer hino, aquela coisa impressionante. E ele conduzia a igreja. No máximo, as igrejas batistas tinham muito, um ministro de música. É o cara que virava pra igreja e conduzia a igreja, regia então. a igreja. O líder de louvor vem com uma mudança teológica. É interessante, né, Douglas? Nada disso é ateológico. Todas essas mudanças têm fatores teológicos no pensamento e geram consequências teológicas. Gera uma praxis. Na ideia do John Wimber, esse líder de louvor, ele tinha uma função mais do que musical. Ele tinha uma função de discernimento espiritual, porque agora eu preciso entender onde a presença de Deus está mais forte. Onde Deus quer fluir mais na linguagem carismática, aonde Deus quer fluir mais. Então esse líder de louvor agora ele não é só um líder musical. Ele tem que ter um discernimento espiritual para ele, entender onde que a presença de Deus está indo. Ele está conduzindo a igreja também espiritualmente. Ele passa a ser parte da condução do culto. Ele passa a ser parte agora da direção de culto, como se falava antigamente, né? O dirigente de culto. Então, essa mudança começa nessa visão de que agora eu preciso entender como Deus está se manifestando nesse culto. E aí eu tenho a sensibilidade para guiar a igreja e a banda de uma forma que as coisas não se atropelem e eu consiga... O Bob Sword, que você conhece, né? Acho que até pessoalmente... ele foi um dos primeiros caras a escrever um livro sobre adoração na visão carismática, lá em 1980 bolinha. Ele escreveu um livro chamado Exploring Worship, né, explorando a adoração. E ele fala sobre essa coisa. E aí ele tem um outro livro que é sequência desse, que ele chama The River. Acho que é The River que chama, River of God. E ele fala que a presença de Deus é um rio. A presença de Deus não é um cano. O que ele está querendo dizer com isso? Ele tá querendo, o rio faz curvas, um rio não é linear. Então ele fala, o líder de louvor tem que entender essas dinâmicas do rio do espírito na visão carismática. Na visão reformada, tudo isso é muito diferente. Né? Tudo isso. E na visão pentecostal também, só que de um outro espectro, né? Ele diz, o líder de louvor tem que entender essa dinâmica. Então surge essa figura agora que é muito mais do que um líder musical. Entendi. Ele é um líder espiritual da igreja. E aí nos anos 80, a Integrity Music sistematiza essa figura. O maior líder dos anos 90 de louvor, né? O cara que... O Don Moen foi um gigante, é um gigante. O Don Moen até hoje... Eu falo que o Don Moen hoje, com quase 80 anos, tá melhor do que ele era antigamente. Don Moen fez, né? I just wanna be where you are. Eu só quero estar onde tu está. Deus pode fazer o impossível acontecer. Fez o Veja o Senhor que o Ronquenoli gravou. Enfim, cara, milhões de músicas famosas. Mas o grande líder de louvor da década de 90 foi o Ronquenoli. Ronquenoli foi o cara que o Tom Brooks me disse numa entrevista há uns anos atrás. O Ronquenoli foi o cara mais criativo e mais completo que eu já trabalhei na vida. Que ele chegava com um projeto, ele fez um dos projetos mais incríveis da história, que foi Sing Out, né, em 95. E ele pensava um desenho da ministração. No Sing Out eles fazem a reconstrução do Templo de Salomão, né? Só que aí ele termina com a glória de Deus no Novo Testamento, cara. Aquilo é um musical, aquilo. O Ronquenoli foi o cara que ensinou agora a igreja vai bater palma, agora você vai dançar, a banda dele. Eu lembro em 94, quando eu vi isso a primeira vez, a gente mal levantava a mão, Douglas. A gente cantava, as minhas mãos eu quero. Aí levantava a mão aqui assim, ó, cheio de vergonha, baixava a mão. Era ou não era? Era verdade. A gente falava, a nossa ministração de louvor era como? Irmãos, graça e paz, boa noite. Essa música que nós vamos cantar, eu não sei se a letra do Reto Projetor era ruim, na transparência. A gente lia as primeiras, ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou as nossas cadeias. Parecia um jogral, né? E nos libertou. Amém? Amém. E acabou. Aí, 3, 4. E acabava aquele silêncio. Bum! Agora, a segunda música que nós vamos cantar, quando você vê o Ronquenoli com o Laboriel, com os caras emendando coisa, cântico espontâneo e não sei o que e tal. Aí no Brasil tem uma jornada pra isso chegar. Ademar e Asaf, nos anos 80, você fala, são os primeiros líderes de louvor. São mesmo. Mas eles ainda eram líderes de louvor. Assim, você escuta os discos lá, o Ademar fala, aleluia, louve Jeová. Exato. Não tem ministração. Sim. Não tem.
A primeira que faz ministração assim completa é o Renascer Praise 3, em 1996. Tem gente que ama, tem gente que tem muito. Sônia Hernandes, que ela fala muito, né? Eu tava na rádio, na hora da concordância. E não sei o quê. E fala. Mas ela é a primeira que ministra. O pacote americano que vem mesmo é com Diante do Trono em 98. Aí a Ana, vindo dos Estados Unidos, ela traz o pacote inteiro. Eu chamo de pacote Integrity Music. A worship leader na frente, a líder de adoração na frente, um backing vocal enorme atrás, um coral fazendo a voz da igreja, porque eram músicas inéditas, e uma banda com muitos metais. Esse era o pacote existente da Integrity Music. Ronquenol era assim, Dom Moen assim, tal. A Hillsong copia isso na Austrália. Diante do Trono traz o pacote Hillsong, Integrity, para o Brasil. E esse pacote vai dominando. Quando chega em 2002, há uma mudança no mundo. Eu vou falar rapidinho porque eu sei do nosso tempo. A Vineyard, na Inglaterra, de novo a Vineyard, leva um compositor canadense para a Inglaterra chamado Brian Doerksen. Esse cara trabalhava com o John Wimber e ele vai para a Inglaterra e o pastor da Inglaterra fala para ele assim: eu preciso que você encontre um som nosso, um som britânico de adoração. Aí esse cara começa a discipular líderes de louvor britânicos e ele encontra lá alguns líderes e eles gravam um disco em 98 chamado Come Now Is The Time. Vem, esta é a hora que é do Brian Doerksen. Só que nesse disco tem fome. I'm falling on my knees. Lembra dessa música? Me prostro aos... E era um som bem britânico. Aquele som meio U2 tal, em adoração. Esse disco vai ser gravado nos Estados Unidos de novo. Aí eles emendam, eles aumentam no disco Eu Te Busco, Te Procuro, ó Deus, do Andy Park. E esse disco se torna um disco muito importante. A Hillsong, em 2002, manda embora o tecladista dela, líder musical, chamado Russell Frager. E ela promove 2 meninos que eram guitarristas para o diretor musical, Marty Sampson e Ruben Morgan. E eles gravam o disco Blessed. Cara, você escuta o de 2001 e o You Are My Road. Você escuta o You Are My Road é o que tem na... Então, as coisas que eu sei, da faixa número 11 desse disco. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Quando em 2002 chega, é um outro som. Na Inglaterra, surge a banda Delirious. Chamava Cutting the Edge, depois Delirious. I could sing of your love for... Você percebe que são todas influências britânicas. O que acontece? Uma das especialistas que eu mais amo de louvor e adoração se chama a professora Monique Ingalls. Ela fala que houve uma invasão britânica na adoração. E aí esse som vira. Tanto que nos Estados Unidos eles falam, aqui acaba a Contemporary Worship, em 2002, e surge a Modern Worship, adoração moderna, que a gente chama no Brasil de worship. Esse worship, a raiz dele é em 2002, nessas discos. Delirious, Passion, com Matt Redman, Tim Hughes. Matt Redman cantando ali Essência da Adoração. I'm coming back to the... Ele vem para os Estados Unidos, começa a trabalhar nisso. E a Austrália com a Hillsong. O mundo é dominado. Tanto que a gente tem... O que é worship? É um som do Coldplay. Então há uma mudança. E aí sai teclado, entra guitarra, sai a coisa mais... Metais. Hoje quem tem metais nas bandas? Ninguém. Aquele backing gigante. Não existe mais. Tem mais. Então há uma mudança estética, que é normal, mas esse movimento de louvor e adoração já está numa fase 3.0, já não é mais aquele... Tem até o pessoal que fala assim que é o contemporâneo de hoje, não é o contemporâneo dos anos 80. O dos anos 80 já ficou lá para trás. Né? Já um som... Tanto que hoje o pessoal fala que não tem música de celebração mais, né? Nos anos 90, todos os discos tudo tinham. Era metal pra cá, metal pra lá, metal pra isso, metal pra aquilo. Hoje é tudo meio down, né? Até a música de celebração hoje, se for no padrão dos anos 90, não é celebração, né? Então é uma música mais assim... Interessante, né? Chegou uma hora que a gente pensou, cara, todas as nossas músicas são, né, são de reflexão. Meio down, né? Meio down, meio negativa, né? Meu Deus, vamos agradecer um pouco. Fala um pouco pra gente, né, desses 2 livros. Falo. Esse aqui é o Mergulhando na Adoração. Eu escrevi esse livro quando eu trabalhava lá no CTMDT. Junto com a Ana Paula, a gente fazia um curso lá chamado Liderança de Louvor. E aí, com o apoio dela, eu escrevi esse livro que fala um pouquinho meio de... Eu falo de A a Z, mas não é com a pretensão de falar tudo. É com a ideia de cobrir meio que os principais temas sobre o Ministério de Louvor. Tá. O que a Bíblia fala sobre louvor? Para que o Ministério de Louvor existe? Como que a Bíblia não fala de Ministério de Louvor?
o que é o líder de louvor, tal. Preciso Que legal. revisar, preciso fazer uma nova Eu vi edição. até aspectos práticos sobre a Isso. liderança e o Ministério de Louvor. Muito Então, legal. assim, como é que você pensa no repertório, dicas pro Ministério de Louvor. Graças a Deus, esse legal. livro já vendeu um tanto bom, assim. Muitas igrejas usam como... Hoje mesmo eu mandei para uma igreja lá em Campinas. Eles usam como base pro ministério todo estudar e tal. E graças a Deus tem sido muito legal. E esse aqui é o 100 Atalhos, que é um livro sobre teologia da adoração. Sobre João capítulo 4. E aí eu falo um pouco sobre a adoração autêntica, a adoração em espírito, a idolatria, ídolos do coração, na perspectiva ali de Calvino, do que o Keller também trabalha, um deuses falsos. Eu falo sobre a questão dos levitas, né? Os músicos são levitas, não são. Então, uma perspectiva mais de teologia da adoração. E, graças a Deus, também tem tido uma boa recepção. E agora eu tô escrevendo esse que eu falei de história da música, da história da música cristã contemporânea, que no Brasil, infelizmente, a gente não tem nada escrito de forma assim sistemática. Poxa, mas que é legal uma coisa, que você tá fazendo esse trabalho. não é fácil. Não é fácil. Que é engraçado. Que é uma pesquisa, né? E assim, Vencedores por Cristo. João Alexandre, quando que aconteceu não sei o que lá? Ah, isso aí foi lá em 82. Isso aqui. Aí eu pergunto pro Guilherme que não, o João tá maluco, não foi nisso aí não. Aí você fala, pô, mas os dois estavam lá, os dois não concordam com a data. É muito doido, Entendi. sabe? Mas assim, tem sido muito, muito legal. E eu me sinto uma responsabilidade muito grande. Sim. Porque até meu editor fala lá na Mundo Cristão, Daniel, ele fala assim, você escrevendo bem ou mal, vai ser o livro que vai ficar. Exato. Então escreva bem. Então eu tô até gastando mais tempo do que eu gostaria para pesquisar, para ler. Não, mas tem que ser. Agora eu tô escrevendo sobre esse movimento dos anos 80, Vineyard. Aí eu li um livro inteiro sobre a história da Vineyard, Asaf, Ademar, Que legal. Integrity. Então tem sido muito, muito legal. Vai ser um material muito rico. Então, galera, ó, seguinte, os dois livros, eu vou deixar aqui na descrição os links e tem um cupom de desconto que o Renato deu aqui para toda a galera que tá nos ouvindo, nos assistindo. Então, eu vou deixar aqui, tá na descrição também o cupom que você pode usar para ter desconto na compra aí. E aí eles entregam na sua casa aí. Aproveita. Pô, Renato, obrigado. Obrigado. Desculpa falar tanto. Imagina, era para isso que eu te trouxe. Obrigado mesmo, viu, Douglas? Prazerzaço. E muito legal. E obrigado por, cara, se dedicar a sua vida nisso. Entendeu? Esses anos da sua vida dedicado nisso, de ir resgatando esse tesouro e nos trazer entendimento, iluminando nosso entendimento sobre isso, por que a gente faz o que a gente faz e por que a gente não deveria fazer algumas coisas ou continuar fazendo outras. Obrigado. Obrigado e mesmo. que o Senhor continue guiando seus passos aí. Amém. Esses projetos estão pela frente. Amém. E que Deus abençoe muito a igreja, a plantação da igreja, tudo que vocês estão vivendo lá. Amém. Obrigadão, viu? Uma honra. Prazerzaço. Deus abençoe vocês. Referência aí pra gente. Obrigado mesmo, viu? Amém. E você que tá aqui nos ouvindo, nos assistindo, obrigado. Fazer um pedido, claro, deixa um comentário aqui, pega esse link, sai mandando para todo mundo nos grupos de louvor da igreja aí em todo lugar. Também se inscreve no canal para você receber tudo que a gente está produzindo. Ó, se você está nas plataformas de podcast aí também, nos segue aí nas plataformas para você receber tudo aí. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.